não ter o Bruno Tabata vira um problema importante, né? Porque ele já vai ter que talvez mexer naquele que é o atacante que não entrega nada pra ele, que é o Wesley. Então... Não, mas acho que daí se não tiver o Tabata, joga o Wesley e Carboneiro. Isso, daí o Wesley fica Aí é outro e volta ponto. pra direita. O Roger sempre foi muito... É um jogo perigoso, hein? O Roger sempre foi muito badalado, Guerra, aqui em Porto Alegre, na província como um todo, porque o Roger usava os guris. Isso é meia verdade. Isso é meia verdade. Se cobrava muito que não se usava os guris antes, mas entre o Luiz Otávio e o Richard, Joga o Richard. entre o Prado e o Wesley, que fez um gol no ano, Joga o Wesley. o Matias entrou porque o Matias se impôs dentro do E campo. o próprio quarto zagueiro perdeu lugar, né? Tem razão. Uma partida ruim, Perdeu lugar. O Tem Matias, ele fez força pra ganhar a posição, né? Porque ele faz os gols lá contra o Nacional, contra o Mirassol, depois ele tem a lesão e ele demora pra voltar. E contra o Fluminense joga o Borré ainda. E nesse sentido, até é algo que me decepciona, porque ele demonstrou usar em outros momentos mais vezes os jovens. Mas o E Gabrielzinho não acabou o ano como titular, por exemplo, porque... Não, mas é que também volta o Alan Patrick, ele não rendeu pelo lado. Foi o Lembra? Tabata. Sim, mas o Tabata começa a dar uma resposta maravilhosa também. Eles alternam muito, mas termina o ano Mas o Tabata o melhor como titular. momento do Gabriel Carvalho é sem o Alan Patrick, ali na posição central. Isso a gente Durou pouco tempo, né? 2 ou 3 jogos. Não, foi Por mais. dentro? Foi mais. Foi pouco tempo. Foi pouco Não, tempo. mas o período foi mais de 3 O período jogos. titular, sim, mas na condição de 10 central, são Bom, poucos enfim. jogos. Tá, eu acho que... Mas eu não acho, acho que teve sinceramente, eu não acho que o Gustavo Prado tenha que ser titular do Inter. mas Não se vi o isso. Wesley pode ser, o Gustavo Prado Não, eu acho que tem nem o condição. Wesley, mas aí é o Carboneiro, que só não é titular porque É que- vive mais no DM, né? Mas é que daí o Carboneiro é o reflexo do que o Inter pode hoje em dia. O melhor O Carboneiro tá é fora. um grande jogador que tá sem machucado. E o Inter hoje pode ter. O Inter pode ter um grande jogador? Pode, mas é um jogador que tá sempre lesionado. E o Carboneiro, a carreira dele é assim. né? Esse cenário também tem que entrar como um desconto para o Roger. Né? Se eu disse antes que o Roger não consegue sair do labirinto que ele criou para ele mesmo, a gente tem que dar o desconto porque o que chegou para o Roger, embora fosse o cenário do clube e ele tinha topado com isso quando ficou, é que os reforços que chegaram são nesse sentido. O Carboneiro, tanto o Carboneiro foi lembrado para a seleção brasileira estando aqui no Inter. Mas por que a carreira do Carboneiro não decola? Por excesso de Que tá lesões. sem machucado. Por que o Tabata volta de Portugal, vai para o Palmeiras comprado, não consegue jogar no Palmeiras e o Palmeiras o libera? Mas sabe por que eu não dou um desconto pro Roger, Léo? Porque a grande questão pra mim, dentro de um universo onde a gente faz muitas críticas a um treinador de um time ou de outro, é que dentro do que o Inter poderia jogar, o Inter tá muito abaixo. Esse é o grande ponto pra mim. Eu nunca vou ser o maluco aqui, Guerreiro, que vou dizer, é um absurdo tu perder pro Flamengo. Não vou ser esse cara. Não vou chegar aqui e causar esse desserviço. Porque hoje em dia, tu perder pro Flamengo, todo mundo no Brasil perde pro Flamengo. Agora, o time tem que demonstrar alguma coisa a mais do que apresentou nos 2 jogos. Essa é a grande crítica. Não é nem o resultado. Os resultados são péssimos. Falta produção. Não tem produção. E aí que eu não dou desconto pra ele. É ruim ter o Richard? Eu concordo com o Roger. É ruim ter o Richard como reforço no lugar do Fernando. Mas mesmo sem o Fernando, o time poderia fazer mais do que está fazendo. Eu estou comparando o Inter com ele mesmo. Essa é a régua. E na régua da comparação do Inter com ele mesmo, o Inter não joga nada. Fazendo uma comparação com o Grêmio do Roger na passagem mais recente, que é na Série B. Chega um momento que ele acaba sendo trocado porque o consenso poderia estar um pouco melhor. Era um time na Série B, era um time com todos os problemas, é uma competição diferente, mas o consenso poderia estar um pouquinho melhor. Sim. Não ia encantar ninguém porque era na Série B. E nesse momento, no Inter, o que se diz é isso. Você acabou de falar, ok, não dá para comparar o Fernando com o Richard, óbvio, mas poderia estar um pouco melhor. Ou por que desandou, né, Guerrinha? Porque desandou. O Inter desandou. Então, acho que tem essa questão. E no macro, a gente está vivendo, Guerra, uma tristeza, assim, dos dois lados, porque não tem nada dando certo. Não tem nada. E isso afeta o todo. Porque o Inter tem essa super dívida e o time parou de jogar e foi eliminado pelo Fluminense. Eu não vou nem citar o Flamengo, que era dado como quase certo, infelizmente. Nem competir. Mas o Fluminense e o Grêmio
que ficou bilionário e voltou a ter sérias dificuldades, então a cidade ela respira isso. Sabe onde é que tu vê a fraqueza do Internacional? Nas entrevistas que eles exaltam que ganharam o Gauchão. Aí tu vê a fraqueza. Não, o Gauchão é... Olha, o Gauchão é o que sobrou ali. Nós vamos tentar ganhar outra coisa mais importante. Mas não tem produção para isso. Marco Aurélio, o Cuca vira ameaça aos dois clubes de Porto Alegre? Aos técnicos, no caso, né? Ao Grêmio eu acho que não. Creio que não. O Grêmio não. O Grêmio tem a solução lá dentro. É. O Grêmio tem a solução lá dentro. A não ser que a solução queira sair se o Mano sair. Eu tô falando do Filipão. É uma composição do Filipão com o que o Grêmio já Marco, tem. eu achei que tá falando do James Freitas. Não. Filipão com o James. É isso que eu tô falando. O Quem vai pro James. campo é o James. É. O James faria o trabalho que o Paulo Turra fez No nos Atlético. últimos trabalhos. Fez no Palmeiras muito bem, fez no Atlético, virou técnico e fez no Grêmio também antes, né? Seria isso. Com o James. O melhor Grêmio que eu vi Do ano. esse ano é o James, o técnico. É o Grenal da Arena. É o Grenal da Arena. Que a arbitragem também define o resultado. Não sei se o Grêmio faria o pênalti ou não, mas a gente não pode esquecer que teve um pênalti. E aí, é o James. É um Grêmio que marcou de um jeito eficiente, um Grêmio diferente do que ele estava fazendo com o Quinteiros. É o James. Então, eu creio que a solução está em casa. O Inter presidente tem mais um ano ainda, É, então ele essa pode é a vantagem, fazer né? um contrato Tem mais mais um longo, ano? né, Léo? Um ano Tem mais e um ano. meio. Meu Deus. O Barcelos é final de 26. Eu acredito que ele possa fazer esse movimento, sim. Até eu trouxe ontem em GZH, na minha coluna de 0 Hora, um nome que circula bem no ambiente. É o do Carlos Carvalhal, português, 59 anos. Um cara acostumado a trabalhar com o que dão para ele. Ele não é aquele cara que chega e não, tenho essa ideia, preciso desse jogador. ele Mas já é disse técnico não. para setembro? É Mas ele já técnico disse pra não para times setembro brasileiros e- várias vezes. Lá atrás, né? Sim, pois é. E por que que agora ele Agora- iria aceitar um time endividado, sem poder de compra? Por quê? Porque ele faria uma filantropia com o Inter? Eu vou te dar uma informação. O Carlos Carvalhal, consultado, não pelo Inter, tá? Não pelo Inter. Consultado se toparia vir ao Brasil, disse que sim. Mas é o Brasil do Flamengo ou o Brasil do Inter? Qual o Brasil? Não, ele Qual sabe, Brasil? ele sabe que o Palmeiras ele não vai pegar, que o Flamengo ele não vai pegar. Ele, né, enfim, estava inteirado das coisas. Anteriormente ele já Se a- disse não pro São Paulo. Se a gente, quando surgiu esse nome para mim, que é um nome que agrada lá nos bastidores, tem o do Ramon Dias, caso seja necessário trocar, deixando bem claro, a informação que eu tenho não é de que procurou, é de que é um nome que os caras veem com Aceitaria. bons olhos. Os caras do Inter veem com bons olhos. É um nome que, se o Roger caísse, tem esse cara e esse cara é palatável para nós. Aí eu fui atrás de informações do Carlos Carvalhal e eu topei com o TPI, que é o Pitch Invaders, é um quadro, é um podcast que tem dentro do Future. E o Future faz conteúdos de altíssimo nível. E nesse TPI, nesse podcast, o Carvalhal fala do Brasil. E diz que topa o Brasil. Por que o Carvalhal topa o Brasil? Não é filantropia. O Carvalhal trabalhou no Braga. Tá? O Braga, se a gente pegar o Campeonato Português, o Braga ele tem Sporting, tem Porto, tem Benfica e tem o Boa Vista e o Braga. Seria o... A quarta, quinta força, é um time tradicional, mas que luta ali por uma vaguinha na Liga Europa, tá? Ele ganhou título no Braga, esse cara. Ele ganhou uma Copa de Portugal, ele já trabalhou no começo da carreira dele. E aí ele... E o Nego Velho concorda. E o Carlos Carvalhal levou o Braga ao 4º lugar no Campeonato Português. Ele tinha contrato de mais um ano, mas resolveu sair. Até ele estava comentando para a Sport TV portuguesa Benfica e Fenerbahçe. Agora, pela pré-Liga dos Que o Campeões. Benfica ganhou e o Mourinho foi demitido. Exato. Então, assim, o Carvalhal está no mercado e o Carvalhal no Braga, isso quem me diz é uma pessoa de mercado que eu consultei, ganharia no Braga, no máximo, 120 mil euros por mês. 120 mil euros multiplicado por 6, 700 mil reais. É o que se paga para qualquer técnico aqui. Por que os portugueses estão olhando para o mercado brasileiro? Não é porque eles querem uma aventura. É porque aqui no Brasil eles recebem os técnicos... Não estou falando de Mourinho,
Não tô falando dos tops de linha, tá? Nuno Espírito Santo, que estava treinando no time do Grego lá e brigou com o Grego e foi demitido. Vitor Pereira. O Vitor Pereira. Esses caras vêm por uma outra bala. Mas tu pega um português que estava no Braga, um cara de padrão médio de Portugal, embora esse Carvalhal tenha roteiro na Europa, ele não vai ganhar lá o que ele ganharia aqui. Eu te O perguntei mercado sobre o mês brasileiro de paga muito. setembro e tu responderia técnico para setembro, fevereiro, Não, é nem, isso, né? né? que pro ano que Setembro de vem, né? 2026. Mas aí que tá, é que o ponto é que esse movimento que o Léo fala do Carvalhal, ele teria que ser agora, que a partir de segunda-feira tu tem uma data FIFA para treinar 10 dias, aí tem o Palmeiras e depois já tem o Grenal. Seria um projeto, na boa, o técnico que vier, ou ele vem para apagar incêndio, no caso seria o Ramon Dias, que virou técnico que salva time de rebaixamento, né? Seria o que foi o Celso Roth lá atrás, o que virou humano, entre aspas, hoje, só que fala espanhol. E aí em janeiro e fevereiro tem o prazo de validade dele, porque é isso, né? No Vasco foi assim, no Corinthians foi assim. Ou tu traz um cara pensando na temporada que vem. Mas eu fico acho que todos abismado no Inter com a vão ter. incompetência dessa direção do Internacional. Os dois melhores trabalhos recentes do Internacional é Roger e Mano. São os melhores trabalhos. Não, mas nós vamos buscar um estrangeiro. O estrangeiro não deu certo, então vamos buscar um estrangeiro para ver se não dá certo. A incompetência desses caras que estão lá, eles não têm noção do que estão fazendo. Eles leem no jornal, olha, o rapaz lá está desempregado, então é esse o rapaz. Mas Entendeu? é que eu acho aí que a questão, O problema é que independente esses da dois bons nacionalidade, trabalhos duraram pouco tempo, né? Mas deram resultado, esse é o problema. O Alguns futebol meses, é resultado. o problema aí é que, independente da nacionalidade, é que se tu olhar pro mercado brasileiro, se o Roger sair, tu não tem brasileiros que... Quem é que tu contrataria? Porque, por exemplo, o Tite tá no Não, mercado e não quer treinar. Eu até não sei quem contrataria, não é eu que tenho que ver isso aí. Mas tem que procurar alguém, porque senão daqui a pouco não vai ter nenhum treinador brasileiro treinando, vai ser só de fora. O Atlético Mineiro, por exemplo, demitiu o Cuca, está atrás do técnico do São Paulo. Não do São Paulo, que era do São Paulo. Zubeldia. O Zubeldia. Do Beldia. Sampaoli, que já trabalhou lá, mas teve tu vê. problemas internos fortes com o temperamento dele com os funcionários e tal. E teria mais. E o Tite é um cara que já disse que não assume porque o Tite é uma questão de saúde que ele está cuidando. É a questão do Inter, assim, também, a gente fica... Eu adoro falar em projeto, só que eu não acredito mais. Sabe o que eu acho que é o mais triste? Que eu acho que é um pouco que o Guerra tá ali tocando. E não é nada contra o brasileiro ou o estrangeiro. Porque virou essa coisa de, ó, eu quero brasileiro ou eu quero estrangeiro, virou uma Nada coisa contra o dessa estrangeiro, água. tem estrangeiro bom. Agora é só água com gás. O É assim. Voivoda é bom, esse do São Paulo é o bom. Abel Ferreira Crespo é o é melhor bom. de todos, O né? Zubeldia, tem por exemplo, muito- que o Léo falou que pode ser tem que, muito o Galo, treinador bom. que o Galo queira, não deu certo. É, Sérios isso aí. problemas. Desde Se tu puxar uma relacionamento... lista, Marquinhos, mas se tu é que- puxar uma lista dentre os estrangeiros que mais se deram bem, os mais se deram mal, a lista dos que mais se deram mal é enorme.